Bom, muito bem-vindas e bem-vindas, cabeleireiros, cabeleireiras e pessoas normais também, ao episódio número 44 do podcast Cabeleireiro Chique. E, de novo, né, como sempre, hoje eu vim até de camisa, porque hoje tá muito, muito chique o podcast. Eu com a minha camisa meio orgânica aqui, ó, de linho, para receber uma pessoa muito orgânica, muito especial, que eu acabei de conhecer aqui, né, pessoalmente, a Cris Dias, fundadora do Laces, que com certeza você sabe, e hoje eu acabei de descobrir que ele é de 1987, ó, já dando spoiler, do mesmo ano que eu nasci. Tem a minha idade, olha aí, coisas em comum. Ela que é cosmetóloga também, além de empreendedora, também acabei de descobrir que ela coloca a mão na massa, que ela trabalha e atende. Olha eu já falando por ela aqui. Hoje, você, cabeleireiro, cabeleireira e pessoas normais também, né, vão ter vários insights aqui. Eu coloquei o nome do episódio de Construindo Sua Marca, porque eu vejo, né, o Laces como uma grande referência de brand, né, você que está construindo sua identidade, aí a gente vai puxar um pouquinho disso, né, como que ela cria essa comunidade de clientes que elas vêm no meu salão e elas falam o nome do procedimento que elas fazem no salão dela. Ela tem os procedimentos próprios, né, que usam nomes diferentes, usam rituais diferentes, né, processos diferentes, e que acaba virando o nome do processo, né, o nome comum do processo, e elas trazem pra gente buscando, só que é um serviço exclusivo dela. Enfim, eu acho que você tá entendendo, né, onde eu quero chegar. Aqui, eu acho que durante esse episódio, vocês vão conseguir tirar alguns insights para ir aperfeiçoando os processos de vocês, aperfeiçoando a marca, aperfeiçoando a identidade, e quem sabe, né, daqui 35 anos virar esse reinado, essa marca gigantesca. Enfim, muito bem-vinda, Cris Dias. Muito obrigada, o prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Foi boa a minha explicação aqui ou eu viajei muito? Foi maravilhosa, vamos aí esmiuçar tudo que você falou e contar um pouquinho pro pessoal, um pouquinho da história. Bom, olha, uma pessoa tão interessante, antes de a gente começar o podcast, eu falei pra ela, a gente praticamente gravou o podcast aqui offline, aqui, né? Eu perguntei tanta coisa, eu aproveito esse podcast, desses episódios que eu gravo, é como se eu estivesse recebendo uma mentoria, né, em cada um deles. É muito gostoso isso. Obrigado por ter topado o convite, Cris. Ô, Cris, agora por você, né? Quem é a Cris Dias? Bom, primeiro, obrigado. Uma grande honra estar aqui contando, né, um pouquinho da história, né? Que todo mundo é um pouquinho de todo mundo, na minha opinião, né? A gente só chega e senta aqui e vai lembrando um pouco de tudo da vida. Bom, eu sou Cris Dias, tenho 50 anos, né? Comecei a trabalhar com 15 anos, então faz um caminhozinho aí. Sou formada em cosmetologia, fiz 2 anos de arquitetura e voltei para o cabelo, né? Porque trabalho, né, dentro do salão da minha família, que é o Laces & Hair, que foi fundado em 1987 pela minha mãe. E é um primeiro spa do cabelo do Brasil, né, e com esse caminho de cuidados com produtos naturais e hoje orgânico, né, porque na época era só natural, ecológico, hoje é sustentabilidade, produtos orgânicos, que foi evoluindo esses termos. Enfim, uma apaixonada por cabelo, por plantas e por esse universo da beleza mais consciente. A estética do salão tem um pouco do seu estudo de arquitetura, assim? Um pouquinho de você ali? Eu sou uma apaixonada por arquitetura, né? Então, quando a gente pensa num espaço do Laces, ele é muito conectado com o que a gente quer proporcionar na experiência, né? Então, sim, porque a gente quer que a Laces pareça uma casa, sua segunda casa, sua casa de fazenda, sua casa de praia, aquele lugar que você senta e lê um livro e relaxa, né? Então, essa é a inspiração muito para esses espaços que a gente monta, tendo sempre esse olhar de sustentabilidade, o olhar de muitas plantas, justamente por reconectar as pessoas com a natureza. Agora, a Cris Dias e o Laces, né? Um pouquinho sobre o Laces hoje, assim. Sim. Se puder colocar quantas unidades, o tamanho, como você estava falando, todo de um ecossistema, né? O que tem além do salão, tem serviço, tem produtos, né? Um pouquinho. Tá. Bom, o Laces começa em 87, mas na verdade a história, né, vem em 1920, quando meu avô era um barbeiro naturalista espanhol, vindo para o Brasil para se casar com a minha avó. Ele
fazia, né, no seu dia a dia seus próprios cosméticos para cuidar dos clientes dele. E tinha todo esse cuidado, porque na época existiam produtos muito químicos e ele era de uma linha mais natural. Então, a minha mãe, que foi a 7ª filha, em 87 fundou, né, iniciou todo esse processo com essas fórmulas naturais, que no início, pasmem, ficava na geladeira os produtos, né, não podia sair da geladeira, saía para ser, enfim, usado nos clientes e depois voltava para a geladeira. Será que por um acidente nunca aconteceu de colocarem um pouquinho numa salada, um pouquinho no suco? Mas era um processo assim, então a gente sempre teve um caminho muito focado, né, como eu falei, é o primeiro hair spa do Brasil, então muito focado com o seu cuidado da saúde do couro cabeludo e dos fios, né, o meu avô, ele tinha uma preocupação já naquela época de cuidado do couro cabeludo das pessoas, então chegavam muitos clientes para cortar o cabelo que tinham o que a gente chamava popularmente de peladas, que é aquelas falhas, né, de cabelo que hoje a gente sabe que é alopecia areata, mas que tinha aquelas falhas de forma circular, né, aquela perda de cabelo, e ele cuidava com infusões de ervas desse couro cabeludo. Então, quando a minha mãe começou a trabalhar, ela sempre pensou, né, que o couro cabeludo era algo que dava vida ao cabelo, né? Então, a gente sempre teve essa preocupação, algo que hoje, né, se fala bastante de terapia capilar, de cuidados, importância do couro cabeludo na saúde do cabelo, a gente já nasceu com essa preocupação. Então, o Laces foi construindo todos esses tratamentos que você foi falando, né, muito focado nesse cuidado da saúde do fio e do couro cabeludo, e o caminho que a gente escolheu para reposição dessa saúde eram os ingredientes da natureza, porque a gente entendia que a tecnologia da natureza tinha e tem muita afinidade com a nossa pele, com o nosso cabelo, né? Ela tem um caminho um pouco diferente da tecnologia do laboratório, né, da convencional, mas ela tem afinidade, então ela tem perpetuidade, ela consegue criar realmente uma saúde que vem de dentro para fora. Né? Então esse foi sempre o nosso caminho de buscar esses novos tratamentos, novos produtos, para que a gente alcançasse essa questão da saúde, que a gente fala da beleza, não só no dia que a gente vai no espaço de beleza, e sim o cabelo saudável, ele é bonito todos os dias, né? Então é isso que a gente propõe um pouco, né, dentro dos nossos espaços, cuidar da saúde do cabelo para que a beleza seja uma consequência dessa saúde. Muito legal isso. Eu já tinha comentado antes, né, que eu achei incrível essa coisa que eu até comentei, resiliência, né, sobre vocês já tá oferecendo essa coisa do orgânico, do sustentável, quando numa época que todo mundo era muito mais valioso, uma coisa muito mais industrializada, né, demorou, de pouco tempo para cá que tá essa coisa mais comum, né, de ser vegano, de ser orgânico, de ser sustentável, né? Antes era muito plástico, era muito consumo, sem limites, e vocês estavam ali. Eu falei sobre resiliência, você falou uma outra palavra, né? Paixão, alguma coisa do tipo? Missão, né? Que entra nisso de você fazer a pessoa se sentir bem o tempo todo. E aí eu vejo que é uma coisa que realmente você acredita, porque até depois disso, né, até em coisa mais recente, se a gente pensar nesses métodos, nesses processos, tem aquela questão da velaterapia, né, que Sim. é uma coisa que, vou olhar de fora, eu vou achar um absurdo, e vocês acreditam, continuam fazendo, e faz acontecer, né, faz dar certo, é muito legal isso. Que ponto que você acredita que o marketing começou a ser muito mais relevante para você? Antes desse boom, o marketing já ajudava tanto ou foi mais para frente? Olha, é engraçado, né? Você sabe que eu tenho 50 anos, né? Você tem a idade do Laces, né? Então é muito engraçado, porque talvez até as pessoas que estão ouvindo podem lembrar disso. A minha mãe, eu lembro, quando eu comecei, eu era ajudante da minha mãe. Então eu fazia um pouco de tudo. Fazia desde ficar na recepção, no estoque, ajudar ela. E eu lembro de um termo que ela falava muito, que a minha propaganda era boca a boca. Ou seja, né? A cliente sentava na minha cadeira, gostava do meu trabalho, e aí contava para outra amiga, que contava para outra amiga, que contava. Então eu acho que no passado esse marketing que era feito de pessoa a pessoa era muito trabalhoso e muito menos, vamos dizer assim, exponencial,
né? Hoje, o fato, né, de ter o Instagram, de ter as mídias sociais, e a gente poder pegar um celular, né, e fazer essa captação de um vídeo, de uma fala, de uma coisa, é muito mais exponencial. Mas eu acredito que sempre foi marketing, né? Desde ser o boca a boca até hoje, exponencialmente, né, que a gente está vivendo um momento diferente. Mas eu acho que o marketing sempre é importante, o marketing positivo, né, onde você faz o seu trabalho. Não só ele, eu acho que o marketing tem que andar junto, né, com qualidade, com verdade, com profundidade. A gente fala que assim, a gente vive hoje um momento onde a gente viveu a era do produto, a era da experiência, e agora a gente está vivendo essa nova era que não só vale a experiência e o produto, mas você ter autenticidade, você ter verdade naquilo que você está fazendo, né? Porque hoje o consumidor, especialmente esse meu consumidor e esse consumidor que muitas vezes senta na sua cadeira e é vegano e é mais ligado ao natural, à sustentabilidade, ele vai buscar o que você faz em direção a isso. Porque hoje as pessoas se preocupam, né? Assim, quanto tempo sei lá, o frasco do seu shampoo tá lá no oceano, poluindo o oceano, né? Eu tava lendo hoje de manhã até uma grande tendência das pessoas estarem um pouco em crise emocional por conta de pensar que tem tanta coisa acontecendo, ninguém está se preocupando com a crise climática e que a gente talvez não vai ter planeta para sobreviver. Então, assim, tem um universo paralelo acontecendo, né, que eu acho que tem que ser além do marketing, porque hoje as pessoas compravam uma opinião, né, através do marketing, e hoje precisa ter uma responsabilidade com relação à verdade desse marketing, né, e o meu consumidor, ele não aceita se não for assim. Ele é muito mais que a gente chama de xiita, né, ele é um consumidor que ele está muito preocupado com o que você faz, quais ações você faz, se é de verdade, da onde vem aquela matéria-prima, se não é de trabalho escravo. Então tem toda uma transparência que você tem que ter no seu trabalho, que é fundamental quando você quer trabalhar com esse consumidor que está preocupado com algo a mais do que aquela beleza que reflete no espelho. É muito legal você sair linda do salão, e é o que a mulher, cuidar da autoestima, tá lá bonita, mas a gente também tem que começar a pensar no rastro que a gente deixa para esse planeta, e para essa beleza ficar desse jeito, o que a gente está fazendo, né, deixando de rastro. Então, acho que cada vez mais, independente se você trabalha com produtos naturais ou não, tem muitas empresas sendo cobradas já por isso e fazendo o seu papel lindamente, né? Então, é possível você poder. E eu acredito que nós, como formadores de opinião que somos, né? Quando a cliente senta na nossa cadeira, ela está buscando o nosso conhecimento, a nossa habilidade, através da forma do rosto, da cor da pele, do que a gente vai fazer no cabelo dela, para que ela se sinta bem. Só que acho que também faz parte disso a gente fazer que ela tenha um pouco de consciência, né? Então, acho que isso talvez uma coisa muito legal da gente deixar para as pessoas. O que eu posso fazer no meu dia a dia, que eu posso trazer um pouquinho mais desse olhar, né, para o meu trabalho. Porque assim eu vou estar contribuindo com o todo, né, que eu acho que é isso, é um olhar coletivo. Um pouco de educar, né, também. Né, você vive todo esse lifestyle, né? Ela de fora admira, talvez ela não é tão profunda aquilo, mas ela tem um mínimo de uma conexão, né? Ela busca e você entrega mais, né, do que ela espera, né? Ela quer um pouco entender um pouco isso, né? E assim, no futuro a gente tem que se preparar cada vez mais, assim, de verdade. Eu acho que a gente hoje, claro que a gente vive numa bolha, né? De uma questão social, de uma diferença social muito grande, e a gente é muito privilegiado, né, de trabalhar com as pessoas que a gente trabalha, de vender o nosso trabalho para as pessoas que a gente cuida, né, a gente é muito privilegiado. Mas o que eu vejo é que o consumidor do futuro, né, ele é um consumidor que ele vai estar preocupado além. Eu tenho uma filha de 27 e um filho de 28, e eu vejo muito essas novas gerações,
mais jovens até que Eles já estão trabalhando com vocês? Trabalho. A minha filha, hoje não, mas trabalhou. Meu filho trabalha comigo no escritório. Cuida do marketing, do e-commerce, várias coisas. E aí também voltar, né? Que eu não acabei a história, né? Do que é o Laces. Mas enfim, você me perguntou uma coisa, eu fui para outro lugar. Mas eu acho que, assim, é muito importante a gente ter esse olhar para isso, porque o consumidor do futuro, né, a gente está falando aqui para empreendedores e pessoas que querem, de repente, fazer algo diferente, claro que não é copiar uma coisa ou outra, mas é ver o que faz sentido para você e você levar isso, né, para frente. Você falou de uma forma, assim, tão profunda, né, quando eu perguntei aquela coisa do marketing, né, mas tem toda uma coisa por trás que você precisa mostrar a verdade, e hoje, com tanta oferta, uma oferta tão grande sobre marketing, né, de educação em marketing, de ensinar marketing, de marketing digital, que é uma coisa super popular, eu trabalhando no salão, tem hora que você vai perguntar a profissão das pessoas, parece que todas trabalham com marketing hoje. Tudo é marketing. Então, aí, às vezes, eu conversando com um cabeleireiro, né? Eu tenho a parte de educação também, que eu dou cursos. Os cabeleireiros querem aprender a usar o Instagram. Mas não adianta só, né? Isso é a última coisa, né? Eu acho que quando você tem toda aquela coisa de construir, de ter um produto bom, um serviço bom, um atendimento bom, uma experiência incrível, o marketing fica fácil, que é só você mostrar o que não é meio que isso? Eu acredito, eu acho que cada um tem a sua magia, vamos dizer assim, né? Porque, claro, tem o ferramental de como usar o Instagram, né? Que é uma coisa técnica que a gente aprende. Tem toda aquela coisa por trás, né? Onde você coloca o dinheiro, né? Tem toda aquela coisa. Mas tem uma coisa que tem que ser muito mostrar a sua personalidade real, né? O que faz sentido, qual que é o teu olhar? Eu tenho, às vezes, a sensação muito eu acho que, assim, fotógrafo é uma pessoa que ele tem um olhar específico, né? O olhar do fotógrafo, mais que a gente tenha hoje uma ferramenta como os nossos celulares, que são incríveis para tirar foto, Sim. O fotógrafo, ele tem aquele toque, aquela coisa que ele olha e tira diferente aquela mesma imagem. Não é ter a câmera mais cara, né? É o olhar. Então eu acho que, assim, uma coisa do Instagram, você vê que essas pessoas que têm um trabalho muito interessante, eles têm um olhar bem genuíno, né? Bem daquela captação, e isso você só vai descobrir você fazendo. Né, eu acho que é isso, é você testando, isso fica legal, isso não, isso as pessoas gostam, isso não, né, então acho que é isso. Eu não sou a melhor pessoa de Instagram, Sim. Tá? Mas, assim, eu vejo isso, assim, eu vejo que as pessoas que mais me atraem é aquelas que têm uma verdade intrínseca ali, né, tipo, tem uma coisa realmente genuína, não é só a pessoa tá maquiada e um cabelo bonito, tem uma coisa de uma personalidade própria. Autenticidade, né? Que mostra sem tentar se enquadrar, se estruturar dentro de um padrão. Fala assim, é isso que se espera, né? Eu vou colocar isso. Não, ela só se mostra, né? Sim. Ô, Cris, teve algum momento, eu vejo nessa história longa do Laces, né? Esses 35 anos, esses longos 35 anos, né? Os meus. E assim, né? Eu conheço o Laces do jeito que ele né? Mas provavelmente não era. E mesmo eu conhecendo o Laces hoje, parece que é uma coisa à frente já, né? Então, sempre foi isso. Teve um momento que a marca se reposicionou, porque vira e mexe acontece isso com as marcas, né? Elas se reposicionam, elas se mudam, às vezes mudam uma identidade, mudam com uma comunicação, contam uma história nova, pra estar de acordo ali com o mercado que mudou completamente, né? Porque antes não tinha todo esse acesso a tudo isso, não era comum ser vegano, de repente ser vegano era uma coisa esquisita, de repente virou normal, né? E hoje é super comum. Hoje as pessoas que não são respeitam quem são, gostam, admiram, desejam ser, só não conseguem talvez, né? Às vezes tem disso também. Então mudou muita coisa, né? Teve um momento que a marca se reposicionou e precisou se comunicar diferente, mudar? Eu acho que, assim, o Laces sempre, às vezes as pessoas me encontram e falam assim, nossa, que legal que você transformou o seu salão num salão natural, natureba, né? Que vocês colocam plantas, mas, assim, a gente sempre foi isso. A gente sempre teve, desde o início, a gente sempre tinha essa cultura de usar ingredientes naturais. Você entrava no salão antigamente, lá no início, a gente tinha
pequeno laboratório onde a gente fazia os próprios cosméticos ali, lá, isso eu tô falando em 87, quando a gente fazia infusão de chá. Então, você entrava no salão, você sentia o cheiro das ervas que estavam sendo preparadas para o uso do cliente, né? Claro que hoje a gente evoluiu, as matérias-primas são naturais, porém tem tecnologia, né? Porque hoje a gente vê que os danos que foram sendo feitos em cabelos, a gente tem que ter tecnologia atrelada a isso, porque senão você não tem performance, né? E o cliente hoje, ele não quer abrir mão da performance, ele quer ter um cabelo saudável, só que com ingredientes naturais, mas que tenham performance, senão você está fora do mercado, não existe essa possibilidade, não é um abacate que eu vou lá e corto o abacate e põe no cabelo, não, tem que ter tecnologia. Então, assim, claro que a gente foi repensando e é sempre um repensar, todos os dias é um repensar, não existe, é assim, mas o Laces, né, então, voltando um pouquinho, a gente começou como uma empresa familiar e até 2011 a gente foi uma empresa onde só a família, né, trabalhava. E aí, em 2011, a gente pensou, acho que a gente precisa crescer, a gente quer expandir isso para novos lugares. Eu acho que, assim, o que a gente faz é algo diferenciado. Acho que vale muitas pessoas conhecerem. Então, isso foi sempre uma coisa que eu queria muito, que isso tivesse em muitos lugares, que tivesse acesso para muitas pessoas. E aí, em 2011, a gente remodelou, criou um plano de educação das pessoas, né? Então, a gente hoje, é o que a gente fala, a gente é um ecossistema de beleza, onde a gente tem a fábrica própria, que é certificada orgânica desde 2008, onde ela produz nossos produtos. A gente tem um centro de treinamento, né, onde todos os profissionais que trabalham dentro do Laces passam por o que a gente chama de código Laces. Então tem toda uma formação que vai aprender não importa se você é cabeleireiro há 20 anos, vai aprender a lavar o cabelo do jeito que o Laces acredita, saber sobre os produtos, saber fazer a escova que não aquece tanto a fibra capilar, enfim, todo um cuidado, né, de como cuidar do cabelo e atender o cliente de uma forma que a gente acredita ser o modelo Laces. Então a gente foi construindo isso, né, em volta da marca e também trazendo para o ambiente, entendendo que o cliente, que é diferente no passado, que os clientes moravam em lugares maiores, em contato com a natureza, que tinha uma possibilidade de ter um contato maior. O que a gente pensou? A gente precisa cada vez mais trazer a natureza para dentro dos nossos espaços, porque é um momento de experiência. É um momento que você pode ter o contato com a planta, com a luz natural, não ficar com aquela luz muitas vezes branca no teu rosto no momento que você está relaxando, né? Você pode receber uma massagem na mão, uma massagem nos pés, uma massagem no rosto enquanto você está na pausa. Você pode fazer uma meditação enquanto você faz a coloração no cabelo. Então, a gente foi construindo ao longo do atendimento a experiência de relaxamento e de autocuidado, que a gente acredita ser um grande diferencial de reconexão da pessoa. O objetivo de tudo isso não é só o marketing, é você ter uma experiência realmente de reconexão, de que o cliente sai de lá, né, entra lá, dessa selva de pedra onde a gente vive, e aí ele tá ali fazendo a unha, fazendo o pé, fazendo a coloração, fazendo o tratamento, e tem um momento onde as pessoas falam mais baixo, onde a música é mais relaxante, é um momento de experiência, é um momento de que você tem essa oportunidade de você reconectar com a sua beleza interior, né? Então, a marca, sim, eu acho que sempre está sendo reconstruída, a gente, cada momento, repensa como ser diferente, como ser mais espaços de reconexão, espaço de cura, espaço de cuidado, né? Eu acho que nunca tem uma coisa que, né, eu posso falar que talvez um momento importante foi 2011, quando a gente decidiu fazer esse plano de expansão, mas a cada momento a gente vai trazendo novas coisas para o cliente ter esse momento de reconexão. É o que eu ia te perguntar, né? Se teve um momento que, como aquela expressão que as pessoas usam, né? É a virada de chave. Teve um momento que, de repente, fechou, treinou todo mundo e aí entrou com essa cultura. Uhum. Não é isso, né? Essa cultura... eu acho que a gente foi... A partir do momento que a gente decidiu, né, vamos expandir, a nossa grande preocupação, e até a minha, talvez maior do que tudo, assim, a minha mãe sempre teve muito medo de como crescer
e como manter a filosofia, como manter essa entrega, independente de hoje, o Laces são 11 unidades, né? A gente tem 2 no Rio, uma em Belo Horizonte, 7 em São Paulo, então assim, a gente tem 300 pessoas trabalhando. Como você manter a unidade do que é falado dentro... Todas são lojas próprias. Todas são lojas próprias. Então, assim, como que você mantém essa unidade? Só tendo uma cultura única, né? Então, quando a gente decidiu crescer, o que a gente pensou? Como manter essa filosofia? Onde o cliente vai em busca desse tratamento e ele é tratado de uma mesma forma nos espaços, seja no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte ou seja em São Paulo. Então, aí foi o momento que a gente repensou um pouco o processo, criou esse processo de código Laces para que a gente pudesse ter uma unidade de informação, né? E aí também a coisa dos produtos que eu falei lá atrás, né? Que a gente guardava na geladeira, que era feito de forma artesanal, também foi para uma fábrica onde tinha todo um volume, uma tecnologia que podia entregar esse produto mais acessível para as pessoas. Porque imagina você ter um produto que guardava na geladeira, como é que você viajava com esse produto na mala, né? Então, assim, impossível para os dias atuais. Então, teve um processo de transformação no momento que a gente decidiu crescer, né? Então, crescer de forma orgânica, organizada e sempre tendo a filosofia como um pilar muito importante para que a gente não perdesse essa raiz, né, de ser um lugar de cuidado de produtos naturais e que entregasse o resultado da saúde do cabelo. Tem meio que uma área interna, assim, de educação para quando chega, uma área responsável por isso, né, porque a gente olhando, assim, o mercado... Parece que esse negócio de ter vários salões de beleza, assim, né? Parece que é um grande desafio, porque se você for olhar, difícil ter uma rede de salão que perpetua, assim, né? Quando vai passando o tempo. Teve talvez se a gente for pensar lá, o Jacques Genini conseguiu fazer, mas conseguiu até certo ponto, né? Depois não foi mais, né? E aí a gente vê outras, assim, não tem, né, uma marca que você vê um salão que deu certo abrir rede, porque o core do negócio são pessoas, né, você depende, eu conversando, assim, com empreendedores, aparentemente salão é um dos mais difíceis de virar uma coisa meio corporativa, assim, né, virar uma corporação grande, porque é só dependendo de pessoas, né, tem um certo nível de complexidade, né, tem tipo uma área assim específica para cuidar disso, dessas pessoas? Tem. Uma em cada salão, ou eles vêm para um lugar para receber um treinamento? Não, tem, a gente tem uma cadeia, o que a gente chama de Universidade Laces, que é um espaço dedicado a isso, que é, né, salas onde a gente vai fazendo essa formação, então a gente tem todo um currículo ali que você vai seguindo e você, quando entra... eu acho que vamos dizer assim, né, um grande segredo para isso é você ter uma cultura muito forte. Então isso que eu ia falar, não é o desenvolvimento técnico da mão de obra, é como enfiar a cultura na cabeça desses cabeleireiros, né, porque, desses que você contrata, né, porque eu acho que acho que mais difícil do que, eu não sei, me fala se você acha que faz sentido isso, acho que é mais difícil essa cultura neles do que nas próprias clientes, né, parece que as clientes é mais simples, né, fazer elas se conectarem com isso, né. Eu acho que as duas coisas têm os seus desafios um pouco diferentes, mas com certeza o profissional é o mais difícil. O que a gente faz é um processo seletivo bem difícil, né? Então, assim, a gente entende muito qual é o perfil dessa pessoa, se ela está realmente buscando estar num lugar onde existe um trabalho coletivo, porque eu acho que é o ponto bem diferente. O cabeleireiro, ele é educado, ele trabalha por ele. Ele não está acostumado a dividir palco com outras pessoas, muitas vezes, né? Ele sabe ali atender o cliente do começo ao fim, no máximo tem o auxiliar, a gente faz de uma forma, essa cultura se propagar, de uma forma onde todos têm que crescer juntos e têm que trabalhar coletivamente. Então você cria isso através de dinâmicas diárias, né, através de você estar constantemente, hoje pessoas é a questão, né, com certeza é algo que a gente investe muito tempo e dinheiro
Porque é isso, se você não tá ali com o cara engajado na cultura, no processo, tá feliz ali trabalhando, como que você faz? E aí, Quando você fala de dinâmicas diárias, assim, tem um exemplo? por exemplo, a gente tem, enfim, a gente tem todo, né, a gente tem supervisores que coordenam essas equipes e pessoas que ficam fixas nas unidades. Então, a gente tem trabalhos, por exemplo, como abertura do dia. Então, todo dia, o primeiro coordenador que entra, às 9 ou às 10 da manhã, dependendo se é shopping ou não, a gente faz uma abertura, onde a gente faz uma oração, onde a gente fala a missão da empresa, né? E a gente, muitas vezes, alguém traz alguma frase ou alguma coisa. A gente tem muito momento de união ali, que dura 5, 10 minutos. Eu pergunto porque eu já quero aplicar, eu sempre levo alguma coisa daqui. Não, então, acho que é super legal, porque assim, por mais que às vezes, né, o que é muito legal? Quando você faz uma coisa de grupo, né, então assim, 5 minutos antes de abrir, a gente se reúne e a gente olha um para o outro, né, e a gente fala a missão da empresa e a gente faz uma oração e alguém se quer falar alguma coisa, Amém. traz... Né? Então, assim, você que é o gestor ali, você consegue ver, putz, ele não tá legal hoje. Acho que depois eu tenho que pegar ele e dar uma conversada. Tá. Então, é um momento de conexão para um trabalho acontecer durante o dia de uma forma coesa, de uma forma coletiva, de uma forma objetiva, né? Então, é isso, é você tá conectado com as pessoas que estão ali trabalhando e trabalhando junto, né? Então, assim, não é fácil, é uma coisa que você tem que todo dia fazer. Às vezes acontece 2 vezes por dia, porque eu tenho equipe que entra de manhã e outra que entra à tarde, mas existe esse trabalho sendo feito. Adorei. Sabe quando você tá falando e você dá um frio na barriga, assim, já de que você já bom. teve um insight, você já fala, eu já quero aplicar? É legal, é muito legal, porque assim, a gente passa mais tempo dentro do salão do que muitas vezes na casa da gente, Nossa, muitas sem vezes com as dúvidas. pessoas que a gente ama, né? Nossa família, o nosso parceiro. E assim, eu acho que o salão, o ambiente de salão, ele é muito tóxico. Porque existe, né, enfim, muitos seres humanos ali que tem muito ego. Não, falam muito isso, ó, se você assentiu com a informação aí, já sabe, coloca aí um xizinho aí no comentário, que a gente tem um código aqui nosso, né? Eles colocam um X de chambra, é uma palavra nossa aqui, ó, quando eles assentem com a informação, sabe, sente o que eu senti agora, assim, que bom. Aí coloca. Então, acho que é legal, porque assim, a gente só sobreviveu como humanidade, né, agora indo para antropologia aí, a gente só sobreviveu como humanidade porque a gente se aglomerou, porque a gente foi coletivo. Então isso é ancestral na nossa história humana. Então assim, por que o cabeleireiro tem que trabalhar sozinho? Ele não consegue fazer, né? Tóxico, com certeza, todo mundo vai se identificar aqui. Né? Então, é muito tóxico. É uma coisa da manicure que, né? Então, assim, a gente sabe, a gente tá ali no chão de fábrica, né? No chão do salão, a gente sabe. Então, assim, a inveja, eu sou melhor que você. E isso é muito tóxico pra nossa vida. Né? Acho que assim, cabeleireiro, eu acho que é uma das profissões mais maravilhosas do mundo. Porque, assim, se você hoje decidir ir pra França, por mais que às vezes você não fala a língua, você vai conseguir fazer, né? Você pega a sua tesoura, o seu secador, a sua escova e você vai fazer dinheiro. E sem falar naquela recompensa que é imediata, né? Eu atendo muita cliente que é do corporativo, ela fala, deve ser muito incrível você terminou um trabalho e você vê o sorriso na cara, a pessoa levanta e te abraça. Dificilmente eu vou entregar uma planilha e vou me aplaudir ali durante o dia, elas falam. Né? Então é muito especial mesmo. É muito especial. A nossa profissão é muito maravilhosa. Te dá a oportunidade de você... Quantas pessoas sentam na tua cadeira? Quantas vidas? Quantas viagens? Quantas você não fez através daquele... Quanto aprendizado a gente tem através da vida daquela cliente que está sentada na sua cadeira? Né? Então, assim, é muito maravilhosa a nossa profissão. O difícil é esse trabalho coletivo que não acontece. Porque esse dia a dia a gente tem que mudar essa coisa tóxica que a gente muitas vezes vive, né? De não se admirar, Por que gente, o céu tá cheio de estrela e nenhuma bate na outra. Todo mundo pode ser incrível, todo mundo pode brilhar. Então, assim, trabalha coletivamente, que isso é possível. Eu achei legal, Cris, você falando ali antes da gente começar, né? Que você não concorre com a gente, né? Inclusive, eu te falei que eu tenho várias clientes que vão no seu salão, você falou que os cabeleireiros indicam as clientes pro seu salão e
tem o espaço para todo mundo, Tá né? tudo certo. É muito louco isso. A gente tem essa, vamos dizer assim, essa fama, né, de ser o salão de tratamento, ser o segundo salão, a segunda despesa na vida da cliente. E eu acho ótimo, eu não tenho a menor pretensão de ser o primeiro. Eu quero que a cliente continue indo cortar nos maravilhosos designers, que não tem, tá tudo certo. Né? Não que a gente não faça corte, não faça cor, a gente faz, mas tá tudo bem, sabe? Eu acho que não tem esse ego de, ai, não, a gente é o melhor. Não, a gente tem o nosso trabalho que é diferenciado, que é para um público que está buscando esse universo mais natural, com tecnologia, né? Porque aquilo que eu estava te falando, mas você até me perguntou, né? A coisa de, mas um cabelo super danificado, é o que a gente mais recebe, porque infelizmente muitas vezes a cliente vai nos buscar não na prevenção, né? Para aprender a cuidar do cabelo, mas sim na hora que o dano já aconteceu. E que aí ele já foi no designer dela e muitas vezes ele não conseguiu solucionar, né? A menos que corte ou faça algo radical. Então eu tenho muito cliente que vem dos salões. Minha melhor unidade está na Rua da Consolação, que é ali, né? Tem os melhores salões do Brasil, estão ali no quarteirão ali. A gente vai tudo a pé um pro outro. Exatamente, ali. E a gente super coexiste, né? Então, assim, a minha prevenção não é tirar a cliente de você. Ela vai lá, e a gente coexiste, né? Então, acho que isso é muito legal. Porque cada um faz o seu papel e eu acho que a gente soma, né? Porque um cabelo saudável, ele é muito mais fácil de você colorir, é muito mais fácil de você fazer um corte. Né? É muito mais fácil da cliente depois conseguir se arrumar em casa depois que ela toma banho, não só quando sai de Babyliss do salão, né? Exatamente. Então é isso, né? Quando você tem essa consciência de que o cliente é que tem que não só aquela beleza que tá ali, né? É maravilhoso, a cliente sai maquiada, com a luz, o cabelo de Babyliss. Ok, mas no dia a dia é isso que você acabou de falar. Ela tem que se sentir bonita, com um cabelo que seja viável para ela. E para isso ela tem que ter saúde, senão não adianta. Ô Cris, voltando lá, né, que você tem aquela dinâmica diária, né, para você manter aquela cultura, né, que eu acho que isso reflete em ter um ambiente de salão menos tóxico, né, e impacta também naquela coisa que a gente estava falando de construção de marca, né, a cultura. Você tem essas dinâmicas diárias, e tem alguma coisa que acontece maior, que você junta todo mundo para bater a cultura mesmo, um evento de cultura, sei lá, trimestral, semestral, anual, que alguma coisa que você conecte todo mundo para fortalecer essa cultura? A gente tem, assim, né, tem as convenções, que normalmente acontece 1 ou 2 vezes no ano, onde a gente reúne o grupo inteiro, mas hoje como tá grande, né, 300 pessoas, tem gente do Rio, gente de BH, a gente, enfim, veio pandemia, várias coisas aconteceram, né, nesses últimos anos, então a gente tem feito 1 vez por ano, né, essa convenção, onde a gente realinha muito esses votos, né, essa questão da cultura, mas tem essa coisa, assim, a gente tem um trabalho muito forte de coordenação de pessoas, então tem as pessoas que orientam os cabeleireiros, o que a gente chama de hair especialista, né, que são essas pessoas que estão em desenvolvimento, então são pessoas que têm habilidade, só que estão trilhando esse caminho dentro do Laces de crescimento, e que eles são avaliados semanalmente. Então, às vezes, quando tem algum que sai fora dessa cultura, que a gente acompanha muito próximo, e aí logo já chama para dar um feedback, já para conversar, né? Então, a gente tem um trabalho muito próximo, porque não tem outra forma. A gente tem que ver que o cara, às vezes, está desmotivado, ou que está fazendo algo que cliente a cliente, semana a semana, tem que acompanhar muito de perto. Por isso que eu falo que dá muito trabalho. Né? Não é uma coisa assim, deixa lá o cara, ele sabe cortar, ele sabe fazer e deixa fazer. Não, tem uma coisa de seguir os procedimentos e de seguir a filosofia. Sair um pouquinho fora do quadrado, a gente já põe ele de volta no quadrado. Eu aproveito isso, né? Eu acho que tudo assim de forma proporcional. Acho que quem tá assistindo consegue
levar isso, né, alguma lição daqui de uma forma proporcional. Eu fico aprendendo aqui, que eu tô lidando agora, né, eu tenho o meu time lá, nós somos em 7 pessoas, né, e querendo ou não, tem que existir uma cultura ali, mesmo desse tamanho, né, Sim. mesmo que menor, mesmo que maior, né, tem que existir uma cultura, e aí tem esse lance, você vai falando, vai vindo na minha cabeça, quem que tava menos motivado essa semana, aí esse final de semana, eu fiz assim um experimento, né, que também fui para essa imersão de empreendedores que eu te falei esses dias, né, eles falaram muito sobre cultura, falei, deixa eu tentar fazer um movimento aqui ontem, aí levei na segunda-feira, eles foram para minha casa, fiz um mega almoção para eles lá, levei todo mundo no final do dia para jogar paintball, todo mundo atirando em todo mundo, gastando toda a raiva. E aí hoje chega no salão, todo mundo muito mais conectado, né, muito importante isso, né, você manter um ambiente, né, e ó, você conta, cada um você vai contando a sua história de acordo com a sua marca, né, que nem você tem essa sua mais da oração, não sei o que, eu levo isso, né, de uma forma que eu aplico no meu, de um jeito que tem mais a ver com a minha marca, né, mas no final das contas, é quase que tudo igual, né? Eu acho que, assim, tem que fazer sentido pra você, né, porque se fizer sentido pra você, vai fazer sentido pro outro. Se você estiver fazendo algo que eu tô te falando aqui exatamente, não faz sentido pra você. Deu frio na barriga, é algo tipo assim, putz, como vai ser o meu? Mas é seu, né? Eu acho que é isso que a gente no Laces faz. Enfim, eu durante a minha vida eu falo que eu já fiz Sebrae, Senac, Empretec, todas essas coisas de empreendedor, curso de liderança no INSPER, enfim, várias coisas que você vai, né, buscando conhecimento, e é importante. Eu acho que assim, o conhecimento é a chave principal da mudança. E assim, cabeleireiros queridos, amados que estão nos ouvindo, não é só conhecimento de cortar cabelo. Câmera 3 aqui, ó. Não é só cortar cabelo, não, não é só, é muito, né? Saber cortar cabelo, saber fazer coloração, saber fazer tudo que tecnicamente a gente tem que saber, maravilha, a gente tem que fazer curso sempre, mas também saber lidar com pessoas, saber conhecer o ser humano. Hoje as pessoas têm muitas questões mentais, né? Não, eu acho que você pode falar sim, aí você tem a licença poética pra falar, não é só cortar cabelo, porque a nossa audiência é bem inteligente e eles sabem que quando você fala só, você tá dizendo no sentido de uma coisa, né? Não no sentido do tamanho da importância, né? É maravilhoso e é super, imagina. Não, mas é só, não só cortar cabelo, mas aprender um pouco de tudo, pouco sobre né? gente, né? E que é muito a nossa habilidade. A gente lida com sobre gente, a gente tem que aprender muito, né? Sobre gente. A gente tem a oportunidade de aprender muito sobre gente. Agora, a gente às vezes sabe ter paciência com o cliente que está sentado na nossa cadeira, mas não sabe ter essa paciência de fazer um almoço gostoso para nossa equipe, que no final tá ali com a gente o tempo inteiro, carregando a gente junto, porque se às vezes não são eles ali nos ajudar, como que a gente consegue? A gente não faz nada sozinho, a gente faz, né, junto com um monte de gente, que nem às vezes as pessoas falam, você, não sei o que, não, eu não sou eu. Sou eu mais 300 que estão lá fazendo, que se não tenho todo esse time muito bom fazendo, eu não podia estar aqui sentada conversando contigo, né? Então é isso, é assim, o CEO fazendo o processo, pensando na frente, vendo como que a gente vai evoluir cada vez, fazendo as negociações, né? O gerente da loja, vendo o bem-estar do cliente, trazendo pra gente o que pode ser melhorado. Então é em constante transformação, né? A gente tem que estar muito, muito junto com o time para que a gente possa junto construir o sucesso que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Senão sozinho a gente não vai fazer nada. Cris, e qual que é a diferença, né, do desafio, assim, eu não sei se chega a ser, falar assim, né, aplicar uma cultura nas clientes, né, porque elas vivem mais ou menos com vocês, como eu disse aquele exemplo, ela chega no nosso salão e pede um serviço que é exclusivo de vocês, né, como se fosse o nome próprio do serviço, né? Qual que é isso é engraçado. Isso é louco, né? Qual que é o trabalho feito nisso? É feito com intenção de se tornar isso ou só aconteceu? Não foi feito com a intenção de se tornar isso. O que aconteceu, eu acho, no Laces, a gente não olhou muito para o lado para que a gente fosse construindo a nossa
o nosso caminho, sabe? A gente sentia a necessidade do cliente, e até hoje é assim, por isso que eu gosto tanto de, às vezes, estar ali na hora como cabeleireira, estando lá ouvindo o meu cliente, porque ouvindo o meu cliente me dá muitos insights para desenvolvimento de produto, para desenvolvimento de novos tratamentos, para processos, né? Então, esse caminho foi sendo construído mediante a necessidade que eu via de fazer um processo que remove as pontas duplas sem mexer no comprimento do cabelo, porque o comprimento do cabelo ela vai fazer Fala alguns nomes desses processos, que o pessoal vai se identificar. A gente tem o multivitaminas, que é um tratamento que faz todo esse cuidado de devolução de vitaminas, limpeza do couro cabeludo. Tem o bordado, que é um corte de tratamento que tira as pontas duplas sem mexer no comprimento nem no volume do cabelo. Então, quem cria esses nomes, Cris? Então, isso já vem, assim, o multivitaminas foi minha mãe. O bordado, que é o bordado. Também. A pessoa, ela chega no salão e ela quer o bordado, né? Foi minha mãe também. Que, na verdade, seria um serviço de vocês. E agora virou o nome pro produto, né? Não, e hoje, assim, a gente tem até um projeto que a gente chama... Ela chega lá no salão, eu quero fazer aquele bordado do lace. É engraçado, né? Às vezes ela vem no salão, corta o cabelo e vai no lace fazer o bordado. Então, exatamente, tem muitas clientes. E a gente até fala, assim, bom, se um mês você fez o bordado, no mês seguinte você faz o corte, porque o corte muitas vezes não acontece todo mês, né? Sei lá, acontece cada 2 meses, 3. Então, assim, nesse espaço, como que você mantém esse cabelo saudável, se muitas vezes é uma mulher que usa muito babyliss, se usa muita chapinha, que vai danificando a ponta, né? Então, como você mantém esse cabelo, esse corte que foi feito, o designer do seu cabelo tão bonito, se ele não tá saudável? Então, foi muito surgindo dessa necessidade, né? Como que você mantém o equilíbrio da saúde do seu couro cabeludo para que você não tenha queda de cabelo, oleosidade excessiva, para que você tenha no seu dia a dia um cabelo saudável? Fazendo multivitaminas, você repõe ali de forma localizada todas as vitaminas que o seu cabelo precisa para ele ficar saudável, brilhante, sem queda e tudo mais. Então, foi surgindo muito, né, esses nomes e esses processos dessa necessidade de você fazer que o cliente entenda que uma coisa é o designer e outra coisa é a saúde. Então, e respondendo um pouco a sua pergunta, né, que eu falei que são 2 desafios, né, um é o colaborador e o outro é o cliente. O que às vezes acontece que o cliente, ele quer ser natureba até a página 3, né, é o que eu falo. Então, é um grande desafio você educar, né. Até outro dia eu estava numa palestra na Incosmetic e aí tinha uma mulher de marketing responsável lá de P&D e tal, da Unilever, se não me engano, de uma dessas grandes, e aí ela me perguntou, como é que vocês fazem para o cliente comprar, porque eles, né, têm, as marcas agora todas têm uma marca vegana, e que não é um sucesso de vendas, né? Mas, né, no sucesso de venda para eles que são gigantes, mas enfim. Ela me fez essa pergunta, né? O que vocês fazem para o cliente consumir, né? Porque o meu consumidor não entende, né? O que é um shampoo que faz menos espuma, o que é um shampoo que não tem aquele cheiro, é um cheiro mais herbal, não é um cheiro tão, né, cosmético. Eu falo assim, gente, é muita resiliência e ensinando o cliente, né? Todo cliente que chega no nosso espaço, o primeiro ensinamento que ele tem, depois de fazer toda a anamnese e qual que é o caminho que ele vai percorrer para ter o resultado que ele quer, é ensinar o que a gente chama de lavar saudável para ele, que é um hábito que ele tem que ter todos os dias, independente se ele usar o nosso produto ou o produto que ele comprou lá no seu salão, né? Que é o quê? A mudança de hábito, né? Para que ele tenha um cabelo saudável, ele tem que ter hábitos saudáveis. Então, é uma construção que você vai fazendo, passo a passo. Cada vez que ela vem, ela vai aprendendo como secar o cabelo de uma forma mais saudável, né? É como ela, na verdade, trocando, né, para algo simples, é como ela cuidar do cabelo no dia a dia, para que ela possa se reconhecer quando ela se olhar no espelho, né? A imagem que ela vê ali do cabelo dela ser um cabelo bonito, que ela se identifica, e saudável. Então, como que ela faz? Tem que ter hábitos saudáveis. Então, é isso, é uma construção que você vai tendo a cada procedimento que você vai fazendo, né? Cris, pelo que a gente está conversando aqui, pelo que eu estou entendendo, a questão do marketing, ela praticamente
se acontece sozinha, né? O trabalho duro é em relação à cultura, à educação, experiência, e o marketing acaba sendo meio que uma consequência, né? Só é mostrado o que acontece, né? Tipo, é meio que um trabalho duro atrás, né? Meio que isso. Eu acho que tem uma construção, é aquilo que a gente falou um pouco da verdade, né? Eu acho que quando você fala e faz aquilo, né, que você tá ali mostrando, claro, sem dúvida, hoje, grande parte do público que busca o Laces é através do Instagram, por exemplo. Uhum. Né? Então, eu vi no Instagram tal pessoa fazendo, me encantei, quis vir, entender e tal. Então, assim, tem a mulher que é natureba, que tá buscando um salão natural, mas tem muito essa coisa do branding, né? Essa coisa de você ver lá no Instagram a pessoa fazendo a experiência, e isso te cativa de alguma coisa. Curiosidade, né? Então, o que é legal é que quando ela chega lá, não é só a embalagem, né? Você chega lá e você tem uma verdade que é feita desde o momento que ela entra até a hora que ela vai embora. Então, e ela leva algo para casa dela de diferente, né? Então, acho que não só, estou dizendo do produto físico, mas algo que ela se tornou uma entendedora um pouco maior sobre como cuidar do cabelo dela, né? Então, acho que isso é muito legal. E é isso que me encanta muito no meu trabalho, é você poder fazer algo que contribui para o dia a dia da pessoa. Os profissionais ali, todos eles, qualquer um que é cliente sentar na cadeira, ele vai rolar ali uma questão de educar em algum momento. Sim. E ela vai levar esse know-how novo, esse conhecimento, né? Sim. No mínimo essa curiosidade, né? Ao que fazer no cabelo. A gente fala assim, né? Eu dou muito esse exemplo, assim, né? Que pode ser, em vez de a gente ficar falando da novela das 8, das 9, ou pode até falar, não tem proibição, né? Mas primeiro a gente vai criar consciência, né? Para o cliente. Então, como lavar, como usar a máscara, como usar o shampoo. Independente se ela claro que é indicado uma linha de produto natural, mas independente se ela não quer levar nada, é ensinado para ela de qualquer forma, para que ela use de uma forma saudável, para ela e para o planeta, porque quando você também usa de uma forma saudável, você usa menos produto e você usa de forma mais consciente. Então, assim, é alinhado com o que ela veio buscar, né? Então, acho que isso é muito importante, você sair dos espaços diferente. Sabe essa coisa que a gente falou aqui, tipo assim, a gente é um pouco, né? A gente não sai, tipo, você hoje sai daqui com um pouquinho meu, e eu saio com um pouquinho de você dentro de mim, né? Então, acho que assim, eu como, sei lá, propósito é uma palavra um pouco corriqueira hoje em dia, né? Mas algo que eu quero fazer na minha vida é sempre poder plantar uma semente dentro do outro, né? De alguma forma. Seja cortando um cabelo, fazendo um tratamento, ou tendo um bate-papo como a gente está tendo. Eu acho que é isso que a gente tem que sempre ter na vida da gente, essa vontade de fazer a diferença na vida. Eu fico muito feliz fazendo esse podcast, porque como você falou, né, que você fica com um pouquinho de mim, eu fico com um pouquinho de você. Quem tá vendo, né, a audiência, fica com um pouquinho nosso, né, e eu fico orgulhoso, né, do trabalho que eu tô fazendo, porque eu demorei muito, as coisas acontecem no seu tempo, né? Sim. Mas demorei para ter acesso a pessoas com esse conhecimento. Eu trabalhei muitos anos na Zona Norte, né? Na Zona Norte, com cabeleireiros bem dentro de uma média para baixo da média, assim, sabe? Então você não tinha muito acesso a essas informações, sabe? E aí hoje a gente divide. Aí, audiência para vocês. É muito bom, né? Eu acho que também mudou bastante, né, a cultura, né? Antes, assim, essa troca, ela não era tão bem vista, eu acho, né? Hoje eu acho que você abre espaço, né? Quando você troca alguma coisa com alguém, você abre espaço para vir algo novo. Acho que a humanidade, né, ficando cada vez mais inteligente, né? Então, a inteligência, né, diminuir o ego, né? É uma coisa mais inteligente, eu né? acho. E tá aberto. E Cris, vocês chegaram lá no momento 2011, tiveram essa cabeça, né, de expansão.
tá ainda dentro do planejado, agora já passou muito tempo, já tá no momento de outra coisa, pensando alguma coisa diferente disso pra frente, ou maior do que isso pra frente, ou qualquer coisa do tipo? Você sabe que essa é uma pergunta assim, né, que a gente responde e depois às vezes fala assim, nossa, será? Mas assim, por quê? Hoje a gente tem um projeto que chama Bioma, que é um projeto de salões autorizados, onde a gente pega os salões e converte para um salão de beleza limpa, né? Então, são salões. Hoje esse projeto nasceu muito de pessoas que do Brasil inteiro vinham buscar e querer vender produto Laces, fazer cursos das nossas técnicas e a gente... Eu acho que o marketing tá em vocês já, porque olha, até os termos que vocês vão converter um salão em beleza limpa. Então, e é muito legal, porque assim, é também um desafio, porque assim, na verdade, você soma, né, o que a gente tem são 23 pelo Brasil inteiro, né, a gente quer, esse projeto é um projeto bem... 23 já desse bioma? Tem... então não é pra frente, já tá acontecendo. Já tá acontecendo, só que esse projeto é um projeto que tende a crescer bastante, muito mais rápido do que Laces, porque Laces é uma estrutura maior, é uma estrutura mais cara, né, como posicionamento de marca. Esse você pega um salão que já existe. É um salão que já existe, que normalmente o proprietário, seja cabeleireiro ou não, tem vontade de ser um salão que tem esse conceito mais natural, né? E aí a gente converte esse salão para esse modelo. Então, como funciona? E ele atende um público socialmente no nível mais alto, assim, ou ele vai para um médio também, esse bioma? A gente não busca, a gente fala que a gente quer ser mais democrático possível. Acho que o futuro, ele tem que incluir. Então, assim, normalmente as marcas pegam o quê? Quando elas chegam numa cidade, muitas vezes ela quer entrar no salão melhor da cidade. E a gente fala que tem que ser a pessoa que tem o coração verde, que acredita na filosofia. Porque se ele acreditar e tem o cliente, tem a vontade, ele vai construir o caminho dele. Né? Então não precisa obrigatoriamente ser o primeiro salão da cidade. Obviamente a gente tem dentro desses 25 muitos salões que são os primeiros da região. A gente tem alguns interior de São Paulo, tem Aracaju, Teresina. O salão chama Bioma. Chama Bioma. Ele então muda o nome. Por exemplo, Bioma Valéria Leone, por exemplo, que é o de Piracicaba, por exemplo. Então o nome do salão era Valéria Leone e a gente soma os dois nomes, justamente porque é isso, né? Bioma é muito essa conexão com o solo, com o tipo de mata, o tipo de fauna e flora que você tem num determinado ambiente. A ideia desse projeto é você somar as duas forças, a força do Laces com a força do que você já acredita, que é os anos de carreira que o cabeleireiro já tem. Então, o que a gente faz? Treina toda a equipe, tem todo um know-how de administração, onde a gente ensina também o dono do salão com KPIs, com forma de acompanhamento do negócio, dá o suporte de supervisão. Então tem todo um know-how administrativo que a gente também... De cultura é a mesma do Laces ou... Cultura a gente também ensina, claro que o controle diário, a gente não é dono do salão. A gente faz, é como se fosse um parceiro, né? Ele tem a cara dele ali ainda um pouco. Tem a cara dele, a gente estética do salão altera? Altera um pouco, a gente faz um facelifting assim no salão. Mas não são todos que têm a mesma identidade. Não, tem a identidade do salão, não é uma franquia. Entendi. Né? A gente faz questão que continue a identidade do cabeleireiro, do lugar, porque é uma soma. Não chega nem a ser aquela coisa de licenciar a marca, é tipo uma soma mesmo, né? É uma soma. E é muito legal porque, assim, normalmente esses salões faturam, nos primeiros 6 meses, 40% mais do que ele faturava. Beleza. Né? Então é muito legal, porque você troca justamente também um processo que muitas vezes usavam marcas que eram ótimas, mas que eram de uma beleza que ela encontrava ali na outra porta da esquina igual, né? Então você começa a ter uma coisa mais exclusiva e uma coisa que leva uma outra cultura, que traz um outro público também, que não ia nessa marca, não ia para usar essas marcas antigamente, né? Então é muito legal porque assim tá sendo muito bacana. É um novo desafio, porque aí são cabeleireiros que já têm uma cultura já enraigada, né? A manicure, tipo, né? Assim, é um grande desafio, mas tá sendo muito positivo. A gente tá aprendendo, assim, bastante. Eles
quando vêm, se apaixonam muito pelo toda a filosofia, todo o processo, então é muito legal. Tá sendo uma experiência bem positiva, assim. Então a visão daqui para frente seria... Eu acho que a gente vai crescer muito com os biomas e Laces também talvez um pouco mais devagar. Tá colocando uma energia agora, fica à vontade. Tá colocando uma energia agora no bioma aí, fazer um biomão. É muito legal porque assim, a gente tem Belém, a gente vai abrir agora Alter do Chão. Olha que beleza, eu tenho muita cliente em Belém. Manaus. Eu tenho uma data lá agora pra ir, eu já fui pra lá algumas vezes. Ah, que legal. Eu tenho muita cliente lá. Eu não gosto muito de fazer esse negócio, essa tour aí de atender fora. Eu fiz algumas vezes, fui Rio de Janeiro, Brasília, Belém, BH. Aí depois eu parei, não gostei. Eu gosto de viajar só pra dar curso, porque a logística pra eu atender não funciona. É uma loucura. Não vale a pena, eu tenho uma equipe grande, você vai levar custo alto e tal, não vale a pena, vale ficar aqui. Mas o pessoal do Belém, a gente criou um carinho tão grande que eu não consigo falar não. Agora, eu não consigo, eu falo, eu enrolo, aí eu vou acabar indo. Aí eu vou de novo, muito legal lá. Ah, incrível, né? Agora a futura COP... E aí já fez alguma coisa com jambu? Ainda não, mas é um universo assim, né, que todo brasileiro tem que conhecer, né, gente? Porque vamos combinar que a gente não conhece nada de lá, né? As frutas, tudo, você vai lá no mercado de Belém, você fala assim, gente, como assim? Eu sou brasileira e não conheço isso. É louco, incrível. Né? A gente usa muita matéria-prima dentro dos produtos, né, da Amazônia, bastante mesmo. A fábrica fica onde? Curitiba. E tem bastante matéria-prima com alta tecnologia na Amazônia, né? Eu fui jurada da última Incosmetic o ano passado. Foram 4 jurados, eu fui uma delas. E eram 41 que estavam para ser escolhidas, né, prêmio de inovação. 38 eram matérias-primas de origem vegetal. Pra você ter uma ideia como a tecnologia está evoluindo na questão vegetal, né? Por quê? Porque o mundo está olhando para isso, né? Então, é muito legal porque começa a se pensar, e a gente como Brasil, com toda essa biodiversidade que a gente tem, a gente é muito futuro, assim, né, com relação a ingrediente, é muito maravilhoso, assim, eu sou uma apaixonada por isso, e acho, sim, que a gente tem muita coisa a ensinar para o mundo, né, a gente sempre foi esse país que recebeu muito das grandes marcas europeias e tal, mas hoje eu acho que a gente tem um movimento aqui no Brasil que no futuro a gente vai colher muitos frutos aí dessa nova tecnologia brasileira, indo para muitos lugares do Brasil, levando a nossa matéria-prima. Que bom, né? E você faz parte disso, né? Você vai estar na história aí, com certeza. Eu muito orgulho. Bom, Cris, eu acho que assim, a gente falou bem o que a gente se propôs aqui. Você tem mais algum recado que você quer dar para a audiência? Não, só agradecer. Você é tão aí boa com palavras, escuta, né? Você é tão boa com palavras. Imagina, só agradecer a escuta, assim, acho que estamos juntos no mesmo barco, né? Acho que assim, saibam que eu sou muito orgulhosa de ser uma cabeleireira, filha de cabeleireira, neta de cabeleireiro, que acho que é muita história de muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? E acho que a gente tem, ao contrário no passado, de quem era cabeleireiro, não tinha estudado, hoje a gente tem a oportunidade de fazer uma história diferente, né? Hoje a gente tem muito privilégio de poder estudar, poder conhecer. E para quem está nos ouvindo, né, às vezes olha para o Laces e fala, nossa, não é tudo fácil, tem desafios todos os dias, faz parte da vida a gente ter desafio, né? Mas quando a gente encontra um caminho que faz congruência com aquilo que você acredita, que faz conexão com aquilo que você acredita, parece que as portas vão se abrindo, né? Por mais que exista a dificuldade, continua aí trilhando esse caminho que você vai achar o seu momento, o seu desejo aí sendo realizado. Obrigado pelas palavras, obrigado por aceitar o convite. Eu tô encantado aqui, né, com a sua inteligência, né, com as suas palavras. E eu fiquei muito feliz de conversar com como você disse, cabeleireira, né? Eu não imaginava fosse, né? Como eu quero dizer, com uma cabeleireira que não é focado no shape, no design, na estética, né? Uma cabeleireira que é focada
na No saúde, né? No cuidado. cuidado. Eu tenho um na minha equipe lá no time, o Melk, que ele não sei do que de repente surgiu nele essa paixão, ele descobriu essa paixão por terapia. Então ele estuda, ele faz bastante curso. Ele inclusive já foi lá levar a namorada dele para fazer unha lá, só para ver o que acontece. Ah, que legal. Ele é deslumbrado com isso. E eu tô louco, eu faço corte e mecha, né? Então eu não dou uma atenção pra isso. Então tinha cliente minha que tava comigo há 7, 8 anos, nunca tinha ido no salão fazer uma hidratação. E agora com ele lá, elas vão semanalmente. Eu, na minha cabeça, isso aí é um luxo, olha aí, eu não deveria falar isso, né? Eu deveria falar, tem que cuidar assim, na minha cabeça é um luxo, tem que cortar, e que você falou, é o primeiro salão, né? E ali é o segundo. E ele agora lá tá fazendo as clientes frequentarem, e como você disse, né, eu penso na minha cabeça, isso é um luxo, ó a minha crença limitante, eu tô na área, né, sou cabeleireiro. Falei, isso é um luxo, só se tiver um excesso, alguma coisa. Não, as clientes, depois que se você tá lá, você prova que nem tem o Mel que tá lá, ele prova a importância para ela. Ele vai falar isso para várias, algumas se identificam com isso, outras não, mas as que se identificam, elas tiram o dinheiro que é contado do orçamento e às vezes tira de uma coisa, coloca em outra e entra ali porque aquilo é uma coisa muito importante para ela. Não é que você vai pôr um creme no cabelo que vai fazer um milagre, mas só dela sentir que ela tá se cuidando, que ela tá dando esse carinho para ela mesma, por mais que não vai ter um resultado que é uma transformação no cabelo, que nem você falou, é um processo, né, de dentro para fora, ela vem de novo, ela vai levando esse sentimento de que ela teve, que ela se cuidou, que ela se importou com ela vai se educando, ela vai criando um vínculo maior com você, porque ela tem uma frequência maior no salão, então cria uma nova amizade, ela leva muito mais coisas além disso, né? É legal, né? Não, eu acho que é legal e as pessoas pensam que as pessoas precisam, né? A gente passou 2, 3 anos de desconexão com o coletivo, com as outras pessoas. As pessoas estão trabalhando muito. A gente aqui vive numa cidade enlouquecedora, que tira o sangue da gente, né? Assim, você vai fazendo reunião no carro, você vai, hoje você não tem mais hora para nada. O trânsito te tira, né? É tudo muito difícil. E quando você consegue parar uma pessoa para ela se cuidar, isso é realmente talvez um luxo no sentido de um privilégio de você se permitir, não só conectado à sua conta bancária, mas de você abrir espaço dentro daquilo que é o mais precioso que a gente tem, que é o tempo. A gente vira um zumbi, né? Vai trabalhar, volta, vai trabalhar, dorme um pouquinho, seu único prazer é dormir, que você às vezes não consegue nem completar as 8 horas de sono, né? Então você se dá esse momento, né, dependendo da perspectiva, que eu já mudei a minha agora. Ah, que bom. Já mudei a minha, agora já só tô saindo mudado daqui, né, não é um luxo no sentido de uma ostentação, né? É o que a gente fala de luxo espiritual, né? Que é você dar a oportunidade de você dedicar o seu tempo, você dedica o seu tempo a tantas coisas, dedica um pouquinho para você se cuidar, né? E o se cuidar não é só a necessidade de cortar o cabelo e fazer a mecha, né? Porque isso também é se cuidar, mas é um cuidar diferente, né? Aquilo que você falou, não tem a transformação externa, mas tem uma transformação interna, né? Que tem aquele momento de toque, que é além do fio de aroma, cabelo, né? Que é além do fio de cabelo, exatamente. Que é esse momento, né? Você paga esse preço, né? De se cuidar, né? Você paga pra você, né? Ai, que legal. Ó, você tá atendendo aí. Você provavelmente, às vezes, muita gente aí vai ter já essa perspectiva, mas vai ter alguns que tem essa perspectiva igual a minha. Eu era, muito pobre, né, Cris? Muito, muito pobre. Aí eu via no salão, eu lembro quando eu era novinho, eu trabalhei no Jacques Genini. Eu não tinha coragem de oferecer um creme pra pessoa passar no cabelo. Eu falava, como que a pessoa vai pagar R$300 pra passar um creme no cabelo? Tá louca? Né? Tipo assim... Mas, pra você olhar por uma perspectiva, vou passar um creme por R$300 é um absurdo. Mas olha a outra, né? Que você olha quando você olha pro outro lado, tanto de valor que tem, né? Eu acho que assim, pensa que você tem que entregar algo além daquele creme que você tá passando, né? É o toque. E só de você falar assim, vou passar um creme, pronto, você já tirou realmente o valor de tudo, né? Não, tem que valorizar, porque assim, é um momento especial, assim, né? Que você tá se dedicando, né? Pra aquela pessoa,
aquele momento de cuidado, de você desacelerar, né? Porque um tratamento, ele é sempre uma coisa, um momento de você de desacelerar mesmo, né? Então, acho que é isso. Eu já tentei encerrar aqui umas 3 vezes, né? E aí eu volto. Bom, eu não pedi pra vocês clicarem no começo do vídeo, eu esqueci, porque eu já tava conectado com ela aqui antes de começar o podcast, a gente já tava conversando horrores, e aí eu fui direto. Agora eu vou lembrar vocês de se inscrever no canal, clicar no sininho aí pra ativar e receber as notificações de toda semana quando tiver episódio, convidados novos, vocês receberem. Clica no joinha aí se você gostou, e se você estiver ouvindo pelo Spotify, lembra de voltar lá na classificação e dar as estrelas que você acha que merecemos. Ô Cris, muito obrigado por tudo isso, pela transformação que você já causou em mim. Que bom. E provavelmente na audiência, né? Comenta aí o que vocês acharam. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. Prazer é meu. Beijo, cabeleireiros. Amo vocês.